Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e continuo aqui gravando num espaço, num local improvisado. Estou fora de casa aí há alguns dias, ficarei mais alguns, mas em breve a gente retorna para gravar de onde a gente está acostumado lá. E eu quero agradecer a todo mundo que já está aqui com a gente. Quem puder se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like se gostar do vídeo, se não gostar, manda o dislike, faz parte, comentar, compartilhar, tudo isso é muito importante, pessoal. E é o seguinte, em grupo de WhatsApp a gente sabe que recebe de tudo. Recebe notícias verdadeiras, algumas falsas. A gente recebe ali diversas campanhas, enquetes, enfim. E vez ou outra circulam alguns textos bem interessantes, outros nem tanto. E eu recebi no grupo de WhatsApp recentemente um texto muito interessante, assinado lá por Thiago Santos. Depois eu fiz a pesquisa, vi aqui que de fato ele está lá no Facebook. Inclusive eu aproveito para deixar o link aqui no comentário fixo para quem quiser ir lá e, enfim, comentar, compartilhar, deixar um like ou deixar lá algo que não gostou também, faz parte. E eu quero lê-lo aqui porque eu achei muito interessante e ele é endereçado aos eleitores de Ciro Gomes, que a gente sabe e observa acontecendo por aí, e enfrentam muitas dificuldades porque existe um sistema, né, que tenta impedir toda e qualquer alternativa de romper com esse sistema, de crescer nas pesquisas. E eu acho que as próprias pesquisas, boa parte delas, quase todas, contratadas por bancos, tem também essa intenção de não apenas sinalizar para os seus clientes, né, quais podem ser os rumos dessas eleições, mas também tentar ali criar um clima na sociedade ou reforçar o clima, né, de que a polarização está aí, que ninguém consegue superá-la. Mas quando você vai ali para dentro de alguns números e observa outros detalhes que nem sempre são divulgados, que os grandes jornais, que eles fazem, eles pegam intenções de voto, né, primeiro, segundo, terceiro, tal, pronto. E aí não analisam o potencial de voto, coisa que eu tenho feito aqui, não analisam a segunda opção dos candidatos principais. O Ciro é a segunda opção dos eleitores de Lula e de Bolsonaro, tem um potencial de votos altíssimo. Enfim, são vários outros números que indicam que o Ciro não terá vida fácil. Ninguém nunca acreditou que teria, mas também a situação dele não é impossível, como muita gente tenta pregar, justamente porque ou tem interesse, né, nessa polarização, ou, né, tentam forçar uma narrativa de que está tudo definido e que você tem que escolher o bem ou o mal. E claro, o Lula se apresenta como bem para os seus e o Bolsonaro se apresenta como bem para os seus, e fica nessa disputa como se não existisse espaço para uma alternativa para tentar quebrar esse que, na opinião de muitos, são dois males, um mal menor e um mal maior. E se o povo entender que ninguém é obrigado a escolher mal menor no primeiro turno, né, uma alternativa pode crescer. É disso que eu tenho falado aqui várias vezes no canal. Mas vamos aqui trazer o texto então do Thiago, que vai dizer o seguinte, né: caros eleitores do Ciro, nossos inimigos não são Lula e Bolsonaro. Soa estranho essa expressão, não é? Mas enquanto o lulista luta contra o Bolsonaro e o bolsonarista luta contra o Lula, nós lutamos contra todo o sistema oligarca que comanda esse país: bancos, rentistas, mídia, multinacionais, centrão. O Lula, diz ele, é negociável, logo aceito. Alckmin está para provar. Bolsonaro é negociável, logo aceito. Paulo Guedes está aí dando as cartas. E o Ciro é negociável? Não. A nossa luta, diz ele, é 10 vezes maior porque estamos contra duas militâncias fisiológicas, messiânicas e que não têm projeto como prioridade. Quer provas? O governo Dilma foi um desastre, mas o petista defende. O governo Bolsonaro foi um desastre, mas o bolsonarista defende. Ninguém tem peito como a nossa militância para cobrar o próprio candidato, como fizemos com a PEC dos precatórios e o voto do Cid na PL do saneamento, porque nós somos os únicos que estamos pensando no Brasil e não em nosso herói, entre aspas, ele colocou aqui. Aqui eu acrescento, quando a gente percebe lulistas defendendo tudo que aconteceu no governo do PT e bolsonaristas defendendo tudo que aconteceu no governo Bolsonaro, às vezes eles até admitem um pontinho ou outro aqui só para dizer que, olha, eu também, né, discordo de alguns pontos aqui, mas não mudam de posição e não colocam o líder em xeque. Aí sempre colocam a culpa no Centrão, no Congresso, no STF, como se Lula, Dilma e Bolsonaro, né, fossem ali, digamos assim, os corretos e inquestionáveis e incriticáveis. E aí eles têm dificuldade de deixar esse herói e partir para uma outra alternativa. Por que muitos não fazem isso? Aí é bom a gente entender vários motivos. Tem muita gente com interesses, né,
né, por trás disso, e tem muita gente que, por orgulho, uma questão ali de questão humana mesmo, elas têm dificuldade de admitir que erraram, ou têm dificuldade de criticar quem já defenderam um dia, então ficam apegadas ali, não admitem que já erraram e que aqueles que foram idolatrados agora, né, o mito caiu, enfim, então elas ficam apegadas a isso muito também por conta de orgulho. E aí fica, enfim, arrumando mil desculpas para não abandonar o orgulho e dizer, olha, né, tudo bem, realmente existe uma alternativa melhor do que Lula, melhor do que Bolsonaro, eu vou com essa alternativa. Aí é bom lembrar que quando eu falo que tem gente que fica agarrada a um ou a outro e não larga de jeito nenhum, não quer dizer que seja aí os 40 e poucos % que o Lula apresenta nas pesquisas, nem o 28, 30 que o Bolsonaro apresenta. Tem uma parcela muito grande que está com um só porque eu dei ao outro. Voltando aqui para o texto, Tiago. A partir do momento que sabemos que Lula vai manter a estrutura econômica, assim como o Bolsonaro também, caso eleito, e o Ciro não, sabemos que estamos comprando inimigos muito maiores que sindicalistas e evangélicos, e por isso o Ciro é odiado. Aqui quando fala evangélicos, é claro e óbvio que ele não está generalizando, até porque tem muitos evangélicos que votam no Ciro Gomes, mas sim um grupo, né, muito forte, junto a algumas correntes, algumas igrejas que acabam, né, tentando ou influenciando os eleitores a votar em Bolsonaro, como é o caso, por exemplo, de Silas Malafaia. Aliás, né, vai dizer aqui, qual real candidato que lutava para mudar os reais problemas do país não era aqui odiado. Lembram do Brizola? Até o próprio Enéas? A galera vive dizendo, o Ciro está errado em bater no PT. Pergunto, o Ciro faz denúncias ao PT há 15 anos. Foi processado até pelo Temer, quando ele, o PT, ainda representava a esquerda proletária. Mas não pode agora, por quê? Beleza, e se o Ciro não criticar o PT, o eleitor petista vota no Ciro? Essa galera toda que está panfletando muda o voto e vota no Ciro se ele parar de falar do Lula? Claro que não, ele respondeu. E aqui eu quero só entrar num detalhe, quando ele fala aqui depois mais pra frente de militância panfletária, é porque, como eu disse em relação aos fanáticos que não abrem mão, não quer dizer que 40 e poucos % que dizem agora votar no Lula fazem parte da militância panfletária que estarão com o Lula, enfim, independente do cenário. Isso aqui muita gente fala que gira em torno de 25 a 30% que são eleitores do Lula-PT, não importa o que o Lula-PT fizer ou deixar de fazer, o que falar, deixar de falar, esses aqui estão pouco se importando com conteúdo, são apenas às vezes ali militantes partidários, muitos idolatram o Lula, enfim, então é um percentual muito abaixo daquilo que as pesquisas indicam neste momento que o Lula teria de intenções de voto se as eleições fossem hoje, elas não são. Voltando para o Tiago, ele vai dizer o seguinte, reparem a retórica egocêntrica de quem há 20 anos se apresenta como solução para o país, entre parênteses, reincidente com a Marina, Beth Mendes, Ayrton Soares, Heloísa Helena, que só para lembrar, Marina Silva saiu do PT e a partir disso, foi assim, muito atacada por petistas. Beth Mendes e Ayrton Soares, eles foram expulsos do PT porque em 84 votaram no Tancredo Neves contra quem? Contra Paulo Maluf. O PT puniu com expulsão esses dois e mais um deputado na ocasião. E Heloísa Helena saiu do PT e ajudou a fundar o PSOL. Hoje, Heloísa Helena ela faz parte da Rede, partido fundado por Marina Silva. E aqui então fala repetindo o famoso espantalho, para não falar sobre o que realmente interessa. Como quando, por exemplo, chamam um nordestino que não tem TV e nem rádio de coroné, e a militância que não tem mídia independente de linha auxiliar do fascismo. O Jean Willis vive chamando o Ciro de coronel. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, já disse que o Ciro é pior do que Bolsonaro em alguns aspectos, que o Ciro é o jagunço da direita, além de também ter falado aí coronel. E voltando para ele, que vai dizer que o Ciro politizou e massificou um público que enxerga os problemas do país além de uma dicotomia populista, mas sim aos olhos dos reais interesses de quem condena esse país há décadas, a esse ciclo clientelista que sempre privilegia o mesmo grupo de pessoas. Estamos mostrando isso em campo, no alto nível do debate, nas críticas sempre muito aprofundadas e didáticas, pedagógicas, elevando o nível de um debate que, sem o Ciro, se resumiria a quem roubou mais. Vai ser fácil? Não vai. Mas saibam que estamos brigando por algo muito maior que apenas eleger um líder.
Estamos destruindo uma herança que segrega nosso capital e faz de religião, televisão e pesquisas ferramentas de manutenção de poder. Isso aqui foi interessante. Por isso, sigamos com a convicção de que, ganhando, não iremos apenas derrotar um candidato da oposição, como também iremos derrubar um sistema inteiro, e isso por si só já faz honrosa nossa causa. Bom, pessoal, então é isso. Eu não tenho nem mais o que falar depois dessa conclusão muito interessante que o Thiago fez. Insisto, vou deixar o link para quem quiser lá na postagem acompanhar. E eu fico por aqui. Quem puder, compartilha esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas para o canal Politizando, porque aqui nesse espaço a gente luta por um Brasil melhor. Valeu, pessoal. Até mais.